Se você é alguém que nunca tocou em um lápis para desenhar antes, então o primeiro passo é apenas começar com algo simples. Tente não complicar muito e desenhe algo que goste. Pode ser uma cena de filme, seu personagem favorito, uma página de mangá, qualquer coisa que queira representar no papel. Assim que pegue uma imagem de referência, uma imagem que possa ser simples nesse início, podendo ser tanto uma imagem da vida real quanto de algum desenho. Como você nunca desenhou antes, então é mais fácil copiar de início do que desenhar totalmente de imaginação. Isso vai te ajudar a treinar sua observação e controle de linha. Não tenha medo de pegar algum desenho de seu personagem favorito para copiar ou uma ilustração existente, desde que você dê os créditos ao artista original. Pode parecer bem mais simples começar copiando um desenho do que uma imagem da vida real, por ter menos detalhes e ter formas mais simples de entender. Pode até parecer fácil, pois você já tem algo existente para te guiar, mas você pode acabar lidando com algumas dificuldades. A primeira é que seu desenho vai ficar bem diferente da referência, seja por causa das proporções erradas ou por parecer torto. Outra coisa que você vai notar vai ser as linhas, que podem ficar bem tremidas ou muito riscadas. Isso se dá por causa que você ainda não desenvolveu sua observação e o controle do lápis, fazendo você não ter traços tão confiantes por estar começando agora. Assim que vamos começar falando da observação, que é um fundamento bem importante do desenho. Em vez de você copiar apenas por copiar, tente observar bem sua referência, tentando entender como cada coisa funciona, como proporção, distância de cada elemento, que formas ele pode ser simplificado, observar os padrões daquela referência que podem ser usados em seu desenho. Eu penso muito que desenhar é entender aquilo que você está vendo para representar no papel, sendo quase mais importante do que apenas desenhar sem entender muito bem o que está fazendo. Talvez você esteja pensando que já sabe como observar algo, pois faz isso o tempo todo. Você já está desenhando o que você vê na referência, certo? Bem, provavelmente você está apenas copiando por copiar, desenhando o que você pensa que está vendo, em vez de realmente entender o que está vendo. Soa meio complicado, mas é bem mais simples do que parece. Essa é apenas a habilidade de analisar aquilo que está na sua frente, como a posição dos elementos, a relação das sombras e assim por diante. Esse é um fundamento bem importante e penso que é um dos primeiros que você deve aprender, junto com o da linha, sendo algo que você vai conseguir desenvolver com o tempo e com repetição. Outra forma para você treinar sua observação, e que também vai te ajudar a treinar anatomia e proporção, é desenhar o esqueleto humano. Você não precisa desenhar de cabeça, mas sim pegando uma imagem de referência e copiando como antes. Esse exercício vai te dar uma noção da anatomia e da proporção real, dando até mesmo uma ideia de como fazer a construção do corpo, pois o esqueleto possui formas mais simples de serem observadas. Existem alguns modelos em 3D na internet que você pode utilizar como referência. Comece primeiro fazendo apenas o crânio e vá aos poucos indo ao resto do corpo. Tente também começar pelas formas maiores em vez de ir nos detalhes. Deixe essa parte por último. E certo, você já entendeu como tal imagem funciona, mas agora a dificuldade é colocar no papel. Você sabe o que fazer em sua mente, mas sua mão apenas não obedece e faz linhas diferentes que você queria. Isso acontece por causa que você ainda não tem o controle da linha. É bem normal que sua mão seja pesada ou tremida na hora que está desenhando. Assim que temos que conseguir soltar mais ela e fazer com que seus traços sejam mais confiantes. Para isso, existem alguns aquecimentos que você pode fazer antes de desenhar, que consistem em fazer linhas rápidas e paralelas, perto uma das outras, mas sem se tocar. Você também pode fazer círculos e passar a linha por cima da linha que você fez antes. Isso já vai ajudar sua mão a ficar mais leve e ter uma coordenação maior sobre seu traço. Se você fizer um movimento devagar, então seu traço pode parecer meio tremido e até mesmo faz com que você aperte muito forte na folha. Enquanto linhas pequenas podem causar aquele problema de ter várias pequenas linhas no desenho, que acaba parecendo com pelinhos. Assim que tente também utilizar todo o seu braço para desenhar. Dessa forma você consegue fazer linhas maiores e não tem o perigo de machucar seu pulso, se passar muito tempo desenhando. Também faça linhas contínuas, apertando levemente o lápis sobre o papel, começando com linhas mais fracas na hora do rascunho. E você pode ir escurecendo essas linhas enquanto define mais o desenho. Nessa parte do rascunho é a parte em que você faz as formas básicas daquele desenho, tentando observar sua imagem como falei antes e tentando ver como ela pode ser
construída com formas simples. Primeiro você desenha as partes maiores e depois os detalhes e elementos de dentro. Quando for desenhar, tente também deixar a borracha de lado. Acabamos apagando e refazendo tanto a parte do desenho que não conseguimos ver o todo dele. Ou pior, você nem deixa seu rascunho existir primeiro e já apaga dizendo que está horrível. Assim que tente não utilizar a borracha tanto e deixe o desenho viver um pouco antes que você o apague para sempre. E não tem problema se você não gostar de um desenho. Não gostou? Assim que deixe ele ali e vá para o próximo. Não jogue fora, pois você sempre pode refazer ele depois de um tempo ou até mesmo você vai acabar gostando desse desenho depois. Lembre também de colocar uma data para você acompanhar seu processo. Esses dois fundamentos, linha e observação, vão te ajudar muito nesse início. E caso tiver dificuldade na construção do desenho, tente ver como outros artistas fazem seus próprios rascunhos para ter uma ideia por onde começar. Mas agora, vamos dizer que você já tem o hábito de desenhar e se diverte com isso, mas quer criar seus próprios desenhos. Indo para a parte mais técnica, por qual fundamento você pode começar? Dependendo do seu objetivo, eu recomendo começar por gestual e depois as formas. Desenhos gestuais são desenhos focados no movimento, normalmente sendo feitos em poucos minutos e ajuda seu desenho a se sentir mais vivo por conta dessa sensação de movimento. Como você já sabe sobre a observação e cópia de referência, então aqui é quase o mesmo objetivo, mas agora focando mais no movimento da referência. Algumas pessoas fazem esses estudos de forma rápida, para ter realmente o objetivo de fazer linhas rápidas para pegar o movimento do corpo, tirando toda a parte dos detalhes. Normalmente são estudos de 2 a 5 minutos. Existe esse site que tem como objetivo mostrar esses exercícios. Você consegue colocar o assunto que quer estudar e então colocar o tempo que você quer que as imagens passem. Ele então vai começar a mostrar várias referências neste determinado tempo, o qual é bem útil para você estudar e não se distrair buscando diferentes referências, fazendo você ter que desenhar naquele tempo antes que a imagem passe para a próxima. E falando sobre as formas, elas são o que vai fazer você desenhar de tudo, sendo a base para construir o desenho. Eu tenho um vídeo onde eu explico mais detalhado sobre esse assunto, mas resumindo, qualquer coisa pode ser simplificada por alguma forma geométrica, ajudando a dar uma sensação de algo em 3D no desenho e colocando mais volume nele. Você consegue observar alguma referência e ver as formas que constrói ela. Assim fica mais fácil quando você já treinou sua observação, como eu falei antes. Pode ser meio difícil desenhar elas no início, principalmente que você tem que prestar atenção na perspectiva em que ela está. Quando você for fazer, tente ver se seu desenho está seguindo a perspectiva correta. Por exemplo, tente desenhar um cubo. Para você conseguir confirmar que ele está em uma perspectiva correta, pegue uma régua e tente ver se as linhas se encontram em um ponto em comum. Caso sim, ele está em perspectiva, diferente se estivesse com as linhas paralelas ou indo em diferentes direções, que é algo normal de se fazer quando estamos começando. E eu também tenho que treinar muito isso. Além dos cubos, há outras formas geométricas, como cilindros, que você pode utilizar para construir o desenho. Juntando cada uma dessas formas, já vai parecer com um corpo humano. Por isso é importante treinar elas separadas e juntas. Você consegue encontrar várias imagens legais no Pinterest para te ajudar a observar e representar melhor essas formas juntas. E se você quiser um desafio maior, tente redesenhar essa imagem que você está vendo e então tente desenhar novamente, mas em um ângulo diferente da referência. Esse é um exercício bem difícil, mas que ajuda muito na sua percepção. E sempre vá testando as coisas que funcionam ou não funcionam com você. E para fazer novos desenhos, em vez de pegar da imaginação, tente também utilizar referências, mas ao invés de apenas uma como antes, pegue várias. Pegue a pose de uma foto, a posição da mão de outra, ou até mesmo pegando uma referência real de pose e fazendo um desenho do seu personagem. Dessa forma, você já vai estar começando a criar desenhos próprios. E com o tempo, tendo se acostumado com as formas geométricas e com a construção do desenho, você já vai conseguir manipular aquela pose. E por último, lembre de desenhar as coisas que você não é bom fazendo, em vez de esconder. Por exemplo, as mãos. Muitos artistas iniciantes costumam esconder as mãos por ser algo bem difícil de fazer e não ficar bonito no desenho. Mas você nunca vai aprender se nunca desenhar. Assim que ao invés de esconder, deixe elas à mostra. Isso serve para qualquer assunto. Sempre tente coisas novas que saiam da sua zona de conforto. Tendo em mente que aquilo não precisa ser bonito 100% do tempo. A maior parte dos seus desenhos vai ser algo que você não goste tanto, o qual é bem normal e ocorre com a maioria, se não todos os artistas. Você vai conseguir aprender tudo tendo consistência naquilo que faz. Tente aproveitar
aproveitar mais o processo do seu desenho do que o resultado. Esse foi apenas o básico do básico, uma introdução para quem quer começar nesse hobby de forma divertida. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil e tenha conseguido te ajudar. Muito obrigada por ter assistido até aqui e obrigada aos membros por sempre estarem apoiando o canal. E eu vejo você no próximo vídeo.